Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos quantos estão neste momento assistindo a este vídeo. E eu agradeço por você assistir e ir até o final, porque o que estamos aqui vamos discorrer sobre a repercussão de um suposto aconselhamento, que eu acho que até tem coisas boas aí. Eu acho que tem coisas muito boas aí, ensinadas pelo pastor Isaac Silva. Mas nós nunca devemos esquecer que para aconselhar alguém, nós precisamos primeiro ver como nossa casa está. Nós não podemos ou não temos autoridade de primeiro corrigir a casa alheia para depois nos preocuparmos com a nossa, ou muitas vezes nem nos preocupamos e nem temos interesse de nos preocuparmos. A palavra de Deus diz que Jesus fazia com poder e autoridade, ou seja, ele primeiro fazia, era o autor daquela atitude para ensinar os outros. Quero reiterar que o conselho do pastor Isaac Silva seria muito bom se ele primeiro corrigisse as distorções, os enganos, as mentiras, os desvios de recursos, as falcatruas que existem na IEADPE, e é disso que vamos falar nesse momento. Portanto, já dá o seu like, por favor, compartilha esse vídeo, irmãos, tá certo? Faz aqueles 3C. Curte, comenta e compartilha. E eu agradeço muito por você estar aqui nesse canal Silvio Moura, o Atalaia. Então vamos comentar passo a passo do que disse o senhor, o pastor Isaac Silva. Lembrando, gente, que se não fora esses problemas encontrados na casa dele, digo na IADPE, o conselho teria validade completa. Porém, tem esse problema. Vamos apresentar os problemas que o pastor Isaac Silva apresentou e vamos comentá-los. Vamos lá. A primeira coisa que vamos aqui seguir, o script, é que ele diz que o que Miguel faz se assemelha a um picadeiro de circo. Eu confesso, talvez eu faça um vídeo relacionado ao Miguel. Mas ele, nessa parte que ele fala, eu até concordo. Porém, todavia, no entanto, nós temos, pastor Isaac, antes de tecer essas críticas, nós temos que ver o que acontece aí dentro da IADPE. Se o senhor acha que isso aqui é digno de um picadeiro, quer dizer que o Miguel é um palhaço. E se o Miguel é um palhaço, o que o senhor diria daqueles que foram lá no engenho Jussara e demoliu o templo que se dizia sagrado? Aquilo é coisa de palhaço, de vândalo, ou a que categoria a gente poderia encaixar aqueles senhores que foram lá? Aquilo foi uma verdadeira palhaçada, uma verdadeira baderna. Então vamos primeiro, por parte, mostrando os nossos defeitos, para a gente mostrar os defeitos dos outros. Então, se aquilo é um picadeiro, a IEADPE está cheia de palhaços e vândalos, que é bem além de palhaço. O palhaço, ele quer atrair para si atenção, mas faz graça, e é pago para isso, para fazer graça. Vândalos, palhaços que destroem templos, não são pagos para isso. Eles pagam, pelo contrário, eles pagam para trabalhar. O palhaço,
recebe para trabalhar. Eis a diferença. Vamos à segunda questão. O Senhor diz que a pregação do Evangelho é instrumento de transformação, não de aplausos. Concordo plenamente com o Senhor. A pregação do Evangelho, ou o Evangelho, é instrumento de transformação. Ele transforma vândalo, ele transforma infiéis que desviam recursos, dízimos dos pobres, ele transforma pessoas mentirosas em pessoas sinceras que na frente de juiz não mente, não manda demolir templo alheio, não desvia recursos de Amaragi. Então, se o Senhor está dizendo que o Evangelho é instrumento de transformação, o pastor Ailton não vive o Evangelho. Então, vamos primeiro cuidar da nossa casa, vamos tirar esse homem daí logo. Vamos tirar essa comissão de ética, que é um lixo. É um lixo essa comissão de ética. Vamos tirar, pastor, conte comigo, conte com minha ajuda para remover esse lixo que está aí dentro da IEDPE, porque essa comissão de ética é um lixo. Então o Senhor vem falar de transformação quando o pastor presidente aí é um homem comprometido com todo tipo de erro, inclusive com rachadinha. Que evangelho é esse? A IEDPE não tem evangelho? Não tem uma pessoa que se levante contra essa comissão de ética, contra essa diretoria que está comprometida com tudo de errado, menos com o evangelho? Que evangelho é esse? Então a IEDPE não tem evangelho? Não se prega evangelho aí? É isso que o Senhor quis dizer? Quero reiterar. A sua mensagem teve uma boa intenção, mas o Senhor focou a pessoa errada. Miguel é um menino. Miguel é um adolescente. O Senhor está perdendo a oportunidade porque o Senhor falou em transformação. Miguel está em fase de transformação. E aí não. Aí os velhos fazem besteira. Os velhos aí mandam os outros fazerem besteira. E outra coisa, pastor Isaac, eu vou dizer uma coisa para o senhor, que fique bem claro. Se o senhor não presta conta do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, de quanto o senhor ganha, eu posso dizer ao senhor, o senhor é suspeito. Porque não se trabalha com dinheiro alheio, escondendo as informações. Então, senhor, se o senhor na sua igreja presta conta aos membros de quando entra, de quanto entra, quanto sai, quanto ganha o senhor, quanto ganha o secretário, o tesoureiro, o senhor receba meus aplausos. Mas se o senhor, como os outros, escondem, não merece respeito, porque ninguém que brinca com dinheiro e com mulher termina bem. Vamos ao outro. O Senhor disse que o Evangelho não é instrumento de promoção. Concordo plenamente, mais uma vez concordo com o Senhor. Mas aí eu pergunto, o tal de projeto cidadania, para que serviu? Não foi para promoção humana, promoção política, desviando do propósito, do verdadeiro propósito do Evangelho? E não é aí, por exemplo, que se promoveu um presbítero a evangelista, mesmo eu provando que ele desviou meus recursos, ele foi promovido. O Evangelho que promove homens infiéis, caídos, mentirosos, fingidos, hipócritas. Veja a contradição, pastor Isaac. O senhor não sabe. Olha, eu digo uma coisa para os senhores. Os senhores não venham para redes sociais combater erro de ninguém, porque os senhores não têm a capacidade de combater os erros aí. Primeiro a gente limpa a casa nossa, para depois olhar a casa do vizinho. A nossa casa está suja, a gente se cala. Nenhum dos senhores aí podem vir às redes sociais para aconselhar ninguém, porque os senhores não vivem o que vocês pregam. O senhor vive dentro de um cercadinho, onde o pastor é guloso, avarento, infiel. Então, é isso que eu tenho para o senhor.
aí na IADPE é um ótimo lugar para quem quer se promover. E os senhores, inclusive, promovem muito seu pastor presidente. Segundo a ordem do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves da Silva, tudo aí, o senhor não percebe aí a dissonância entre a hipocrisia da fala e a verdadeira prática? É dissonante. A gente não pode alimentar essa coisa. Outra coisa que vamos, nesse momento, trazer um outro ponto. O Senhor disse que é hora de voltar ao evangelho puro. Então o Senhor está admitindo que o evangelho, que o Senhor, que o seu pastor prega, não é o evangelho puro. A gente precisa. Então, se a gente precisa, o Senhor está se incluindo nesse grupo. E eu concordo com o Senhor. A sua igreja, a sua denominação IADPE, precisa voltar ao evangelho genuíno. E o evangelho genuíno, ele denuncia o pecado, abraça os pecadores que se arrependem, ajuda financeiro e espiritualmente as pessoas que se aproximam do evangelho. Mas aí eu pergunto, o que é que os senhores fazem pelos pobres? Isso é evangelho puro? Pessoas que já tiram da goela 10% para doar para os senhores e os senhores não prestam conta. Isso não é evangelho puro. Isso é um evangelho fajuta. O evangelho que esconde com o propósito de desviar recursos dos pobres é um evangelho fajuta. Não serve para nada. É por isso que está hoje a bagunça que está a IADPE, porque os senhores, em vez de limpar primeiro o quintal dos senhores, vão querer varrer a casa do vizinho. O aconselhamento é muito bom se fosse dado por uma pessoa que vive, que diz: pastor Ailton, o senhor abafou o caso de Amaragi. O presbítero Silva entregou aqui a prova do crime e o senhor não resolveu. Mas ninguém, o senhor não vai, o senhor não bate. Aí o senhor quer corrigir os erros de Miguel? Quando a sua casa está nessa situação, eu pergunto, o senhor presta conta aí na sua igreja? Se não presta, está errado. E se não presta, eu desconfio, eu tenho o direito de desconfiar do senhor. Vamos ao outro ponto. Finalizando, quem age assim está fazendo comércio da fé. Esta conclusão foi terrível, porque foi um tiro no pé. Quem assim age está fazendo comércio da fé. Existe outro propósito aí na IADPE, se não comércio da fé? Me diga. O senhor acha que é normal as pessoas venderem bonés, camisas, vestidos, coletes, bandeiras e até fazer promoção de adesivo, aquilo que restou, que sobrou? O senhor acha normal, pastor Isaac? Veja quantos pontos aqui eu elenquei para mostrar que os senhores não têm condição, gente. Todas as vezes que os senhores vierem aqui através da plataforma do YouTube e pregarem uma coisa que não vivem, nós vamos combater. Nós vamos mostrar a palavra. Porque está escrito em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é nova criatura, porque as coisas velhas, o roubo, a mentira, a inveja, as rachadinhas, o vandalismo, tudo isso já passou. E eis que tudo se fez novo. Aí, eis que tudo continua velho. Que Deus possa nos abençoar, pastor Isaac. E eu não falo isso com raiva do senhor, não. Só que o senhor veio na hora errada, trazendo conteúdo errado, querendo ensinar aos outros o que vocês aí da IADPE não praticam. Jesus chamou isso de hipocrisia. Então, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.